sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 9 de maio deste ano, o Papa Francisco publicou a bula de proclamação do jubileu do ano que vem, quando nós comemoraremos então os 2025 anos do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano jubilar ele será oficialmente aberto no dia 24 de dezembro deste ano, às 19 horas, com a celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, seguida do rito da abertura da Porta Santa. Em Niterói, a abertura vai ocorrer no dia 29 de dezembro, às 14h30, vai haver uma peregrinação da Capela de São Jorge, no centro da cidade, até a Catedral de São João Batista, presidida por Dom José Francisco, arcebispo de Niterói. E o lema desse jubileu será Spes non confundit. A esperança não decepciona, não engana. Com essa expressão, São Paulo pretende, né, naquela época, infundir coragem na comunidade de cristãos de Roma, no momento de muitas tribulações que aquela comunidade vivia, né, com perseguições e martírios. Depois dele, São Paulo mesmo foi, né, lá em Roma mesmo, degolado, né, morto aquele martírio que sofreu. Né. Mas o cristianismo se expandiu, né, e passados 2025 anos do nascimento de Cristo, nós temos uma história fabulosa, né, de fé em Jesus, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. No coração de cada um de nós, né, existe um desejo profundo de bens maiores, não é verdade? Todos nós temos esse afã, bens que não se encontram, não se pode encontrar nesta vida, né? Nessa vida marcada por tantas incertezas, tantas instabilidades como esta que a gente está passando aqui agora, né? Quer dizer, sem luz né? Mas nós sabemos, né, de fato, que nós encontraremos bens infinitos mais além. No entanto, também fica aquela dúvida se nós o encontraremos efetivamente, né? Porque é tudo uma incerteza, tudo uma instabilidade, pode gerar em nós então medos, desânimos, dúvidas, pessimismos, ceticismos com relação ao nosso futuro, aqui na Terra e mais além, né? Como se nada pudesse nos fazer feliz, nos pudesse dar tranquilidade e paz. Por isso o Papa, ele quer que neste jubileu todos tenhamos um encontro vivo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Um encontro mais íntimo, porque Ele é a porta da nossa salvação. Isso é o que nos faz viver esperançosos sempre em qualquer situação, né? Porque os nossos nomes estão escritos nos céus. E ali nós haveremos de usufruir de satisfações extraordinárias
que nós não podemos imaginar aqui na Terra, de tão extraordinárias que sejam. Precisamente nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 da Carta aos Romanos, São Paulo escrevia aos cristãos daquela cidade, lembrando que eles foram justificados pela fé, salvos pelo batismo. E por isso que eles deveriam estar em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriando-se na esperança da glória de Deus, da glória do céu, né? Porque Ele não engana. Spes non confundet. Ele não engana, né? Já que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a nossa esperança que é a virtude teologal, que foi nos infundida no batismo, é a de que virão dias melhores. Haverá de haver dias melhores e eternos. E isso está fundado no amor de Deus por nós. No amor que foi nos demonstrado por Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. É isso que fundamenta a nossa esperança. Na certeza de que dias melhores virão. E esse amor a Deus, ele permanece na igreja pela presença constante do Espírito Santo, que nós vemos, já temos uma história maravilhosa, de 2025 anos, considerando o nascimento de Jesus, a igreja só começou mesmo efetivamente no Pentecostes, mas esses anos todos, nós vamos comemorar logo 2033, então o começo da igreja, o jubileu da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Mas todos esses anos nós já temos mais de 2000 anos de maravilhas realizadas pelo Espírito Santo na igreja e no mundo. Ele irradia em nós essa luz de esperança, mantendo-nos acesa a tocha que nunca se apaga. O Espírito Santo está permanentemente nos apoiando, permanentemente, nós nunca podemos perder de vista isto, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, além de nos dar vigor continuamente para suportar tudo aquilo que a gente tenha que suportar para viver essa fé nossa em Cristo e alcançar a nossa salvação no meio de todas essas tribulações. Por isso, São Paulo, ele dizia que a esperança cristã não engana, não desilude, porque está fundamentada na certeza de que nada e ninguém pode jamais separar-nos do amor de Deus. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo, diz ele? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. São Paulo, ele é muito realista, muito realista. Ele sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, satisfações e tribulações. E quando ele fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tudo aquilo que potestades, poderes, governos, não sei o quê, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada impedirá de Deus nos amar. Porque o amor é posto à prova nas dificuldades. E é exatamente isso que quer desprovar quanto é o nosso amor, quanto é a nossa esperança nele. Depende de nós, mesmo nas tribulações, mantermos-nos firmes, para que a esperança não nos desmorone diante das dores.
E por isso, São Paulo escreve: gloriamo-nos também nas tribulações. Olha só, não é só nos momentos. Gloriamos porque Deus nos ama nesses momentos, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. Então, para ele, é normal que quem queira viver cristianamente neste mundo terá que padecer tribulações e sofrimentos. Só o fato de viver o cristianismo neste mundo. Desde aquela época e sempre vai haver tribulações. Ao querer viver as virtudes da identificação com Cristo, vai sofrer incompreensões, vai sofrer perseguições. Mas mesmo assim, isso que é importante, minhas irmãs, é pensar que nossa esperança se sustenta pela força que brota da cruz da ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nós e nos salvou, e ressuscitou para dar provas de que Ele nos salvou e venceu a morte. E assim isso tudo nos reverte a uma outra virtude, né? Que precisamente nessas palavras que São Paulo diz no versículo 4 de Romanos 5, capítulo 5, que é a virtude muito próxima da esperança, que é a paciência. A paciência, que é a maneira clara e concreta, objetiva, prática de a gente mostrar esperança. É a paciência. Quem é que tem esperança? Quem tem paciência. Quem manifesta a paciência, né? Então, nessa era que nós vivemos da internet, onde a pressa tornou-se moeda comum e as coisas têm que ser feitas para ontem, né? Nós nos acostumamos a querer tudo de modo imediato, tudo, né? Nós vamos, então, envolvendo-nos nesse clima de imediatismo, de pressa, né? Já não há tempo para os encontros, diz o Papa, né? Para estar juntos por um momento, até mesmo nas famílias, né? Para uma conversa com calma. Isso é um dos grandes desafios dos casais, o diálogo. Muitos problemas dos casais são precisamente falta de diálogo. Muito envolvimento com outras coisas, que tem que ter dinheiro, que tem que pagar as dívidas, tem que cuidar dos filhos, tem que levar para a escola, não sei o quê, tudo bom. Mas e o diálogo dos casais? Isso é que falta, né? Muitas desavenças são causadas por causa dessa falta de diálogo. E isso gera realmente impaciências. A causa das impaciências, a causa de não suportar um ou outro, né? As impaciências geram intolerância, nervosismo, às vezes até violência gratuita. E assim, cada um, na própria família, vai se isolando dos outros e a convivência vai se tornando uma coisa irritante, insuportável. A humanidade perdeu a capacidade de admirar a criação, o pôr do sol, também nos lembra o Papa. As árvores, observar as árvores dando flores, dando os frutos. A gente às vezes não percebe isso, é tão bonito. Nós vemos na cidade, nessa correria, às vezes não tem nem árvore, nem fruto, né? Está lá, tem que comprar e tem que já, às vezes, no hortifruti, murcho, e esse calor todo, né? Não, temos que observar a natureza, como elas se desenvolvem, né? Ter essa realmente, perdeu essa satisfação de observar a vida dos animais, né? Perdeu aquele sentimento que São Francisco descreve no Cântico das Criaturas há 800 anos atrás, né? Ao ver a criação como uma grande família, que participante da família humana, né? Chamando irmão ao sol e à lua irmã. De maneira que o Papa nos pede que a gente descubra urgentemente a paciência. Então, o ano jubilar é uma ocasião para viver a esperança na paciência, né? Ela faz bem ao nosso coração, faz muito bem ao nosso coração. Com frequência, São Paulo fala-nos dessa paciência para confiar naquilo que nos foi prometido por Deus. E também para lembrar que Deus é paciente conosco.
O Deus da paciência e da consolação, ele diz, né? Deus da paciência e da consolação. Como Deus nos consola, como Deus é paciente para conosco. Então, vamos pedir ao Espírito Santo, né, que nos ajude de fato, né, a fomentar em nós essa virtude da paciência, que é filha e sustento da esperança. E o Papa Francisco, ele também pede que nós fomentemos a esperança na graça de Deus, descobrindo ela nos sinais dos tempos. Às vezes a gente fica como que praguejando com relação ao tempo, aos sinais dos tempos. Ver nela a graça de Deus e interpretar os acontecimentos, todos eles à luz do Evangelho, tudo que vai acontecendo. Lembrando também as tribulações, né? Sinais dos tempos, né? A pandemia que a gente sofreu, sinais dos tempos. Ver tudo como à luz dos Evangelhos e não de uma maneira chã, de uma maneira terrena, uma maneira impaciente, né? E isso que nos pede também o Concílio Vaticano II. Isso ajuda a entendermos o sentido da nossa vida. Por que nós existimos? Por que estamos aqui na Terra? Por que nós permanecemos aqui? E devemos permanecer neste vale de lágrimas. Nós caminhamos como peregrinos para a casa do Pai. Nós não temos cidade permanente aqui. Aqui as coisas não vão ocorrer às mil maravilhas. Ajuda-nos a não cair na tentação de considerarmos uns desgraçados pelo mal e pela violência que sofremos, por causa de situações políticas, econômicas e de mal-estar, de dificuldades no condomínio e nas finanças, nos bancos e não sei o quê. Não. Nós precisamos enxergar de uma maneira mais profunda o sentido, os sinais dos tempos, né? Viver com entusiasmo sadio, porque estamos em Cristo salvos. Transmitir isso. Essa é a nossa missão. Aqueles que buscam em nós a razão da nossa esperança. Porque não há outra razão, senão esta, para dar esperança neste mundo às pessoas. Vai começar na família, as crianças. Dê essa razão à esperança. Que as coisas não sempre vão sair tudo certeiramente do bem bom. E o Papa, nesse sentido, dá-nos uma missão concreta. A missão de transmitir a vida e fomentar nos outros esse desejo. Principalmente, fomentando nos jovens esse desejo de gerar novos filhos e filhas. Porque gerar filhos é fruto do amor, e tem que ser. Porque isso dá esperança e gera esperança, vida, né? Afinal, muitos casais, por causa dos ritmos frenéticos da vida, por causa dessa propagação falsa da explosão demográfica, dos receios do futuro, da falta de garantias laborais, da adequada assistência social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro e do consumismo exacerbado do que pelo cuidado das relações humanas, renunciam a ter uma prole numerosa. Abertura à vida, diz-nos o Papa, com uma maternidade, uma paternidade responsáveis, é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, lá na criação deles. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o projeto de Deus. Por isso fez homem e mulher e os uniu. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Enfim, vamos atender esse pedido do Papa, ajudar muitos a recuperar a alegria de viver, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo. E vivendo assim como que se não tem nada a fazer senão ir sobrevivendo. Nós somos peregrinos. E um peregrino, uma peregrina, ela não vai vivendo, ela vive
aquele momento em busca de chegar no santuário. Não conformando-nos com os acontecimentos, nos acabrunhando, afundando-nos, desanimando-nos por causa dos acontecimentos, como se a humanidade estivesse perdida e não tivesse mais jeito. E antes de terminar essa primeira parte do recolhimento, em que estamos meditando sobre a esperança, lembro a vocês, que o Papa nos pede que sejamos sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. E aqui ele vai, então, enumerando algumas condições específicas em que pessoas passam dificuldade e que precisamos, então, dar a elas esperança. Por exemplo, primeiro, os presos, que além da dureza dos presídios, sentem também falta de afetos verdadeiros e, em não poucos casos, a falta de respeito. E nesse sentido, ainda que não seja talvez a nossa competência direta, mas sim que indireta é de todos nós, é bom que vocês conheçam o apelo que o Papa Francisco faz aos governantes. Ou seja, que no ano jubilar promovam alguma forma de anistia ou de perdão da pena. Que ajudem essas pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. E o Papa lembra que esse é um apelo antigo, que o próprio Deus fez ao povo de Israel para que fosse vivido nos anos jubilares. Porque os anos jubilares, como a gente está vivendo, já se vivia no Antigo Testamento. É um costume, uma tradição lá, do povo de Israel, que Deus quis que eles vivessem. No livro do Levítico, podemos ler essa prescrição divina. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que a habitam. E o profeta Isaías retoma isso de modo mais bonito. No capítulo 61 do seu livro. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação dos exilados e a libertação dos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor. E vocês devem estar considerando que essas mesmas palavras Jesus fez suas no início do seu ministério lá na sinagoga de Nazaré. E declarando que com ele, com a sua vinda naquele momento, quando estava começando a sua vida pública, tinha chegado o tempo da graça de Deus. Chegou no seu nascimento, nós estamos comemorando isto, essa luz que agora chega, é a luz de Cristo, nasceu para nós, sinais de esperança que a gente tem que então transmitir. E o Papa pede-nos também que levemos aos doentes essa esperança, seja aquelas que estão em casa ou nos hospitais. Levar esperança a todos as que estão doentes, pelo carinho com que tratamos, com palavras e gestos concretos de serviço. Isso São José Maria tinha como algo muito inserido no seu coração, porque desde o princípio da obra, ele chamava os rapazes para lhe acompanhar, ele primeiro sozinho, ia nos hospitais, atendia aquelas pessoas que estavam com tuberculose, que não tinha cura, momentos terminais. Ele levava rapazes para que também vissem e ajudassem, tratassem, não só levava os sacramentos, mas arrumava a cama, lavava as pessoas, lavava a roupa, tudo fazia em atenção àqueles doentes que às vezes não tinham nem família que pudessem visitar, e os profissionais médicos não davam conta. Sinais de esperança também tem necessidade dos jovens. Todos nós estamos aqui, estamos mais tempo vivendo que os jovens. Todos nós já passamos da juventude,
enfim, ainda que tenha gente aqui muita jovem ainda, né? Mas, enfim, nós não podemos descer para os adolescentes, as crianças, né? Estão começando a vida. Dá-lhes essa esperança, né? Principalmente quando precisam encontrar em nós algo que, enfim, a esperança que não decepciona, que não confunde, que não engana. Quando passam por dificuldades nos estudos, dá-lhes esperança, né? E são assolados pela dificuldade de encontrar emprego no começo da sua vida profissional, dá-lhes esperança. Mas não é esperança humana, vão passar nos estudos, vão encontrar emprego, não é isto, né? Mas é que vê algo maior, né? Que isso é só algo passageiro. E pior ainda, ou ocasiões mais dramáticas, quando caíram na droga ou no sexo desenfreado, descontrolado, e precisam encontrar na misericórdia de Deus a saída para as suas amarguras, precisam encontrar no sacramento da penitência e ajuda também médicas para que saiam dessa situação. Sinais de esperança tem que encontrar também em nós os idosos, né? Muitas vezes aqueles que se sentem abandonados, uma solidão dilacerante. E o Papa pede que valorizemos o tesouro que eles são, né? Sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo, o contributo que podem dar à igreja, à família, à sociedade, que os avós recebam dos filhos e dos netos amor e gratidão. E finalmente, olhemos para os pobres, aos quais às vezes falta o mais necessário para viver. Que eles também possam encontrar em nós a esperança de que Deus não faltará, né? Não haverá de lhes desamparar. O Papa nos orienta a não esquecermos que eles são quase sempre vítimas, não os culpados. E que talvez nós não vamos ajudá-los, né? A sair da miséria, a sair da pobreza, e nem tampouco uma esmola, né, que pode ajudar momentaneamente, mas dar uma esperança maior a eles, que aquilo tudo, enfim, estão unindo-se a Cristo pobre, que nasceu pobre, morreu pobre, viveu pobre, mas Ele está com eles, Jesus está com eles. Então vamos terminar essa primeira parte, onde então fomos vendo esses sinais de esperança, essa maneira com que a gente possa viver essa esperança, e especialmente no ano do jubileu, que vai começar então, vamos nos preparar para isso, com a oração que estamos fazendo, como o Papa está pedindo que façamos nesse ano, né? Vamos invocar então Nossa Senhora, ela que é vida, doçura e esperança nossa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.